O que eu preciso saber para garantir 100% de botânica no Enem? Então, se botânica é uma dor de cabeça para você, se você tem dificuldade com essa danada dessa botânica e que quando ela aparece na prova você já fica logo com medo, eu quero te dar aqui a trilha para você seguir do que você precisa saber, de como estudar, né, 100% para você garantir essas questões. Tranquilo? Então já vem comigo aqui sem mais delongas para a gente mandar ver nisso aqui. O que é que eu preciso saber de botânica, meu lindo, minha linda? Você precisa desses 4 pilares aqui. Esses 4 pilares vão te dar um conhecimento sobre botânica aplicado à realidade do que o Enem cobra de botânica para você. Olha só que lindo. Primeiro ponto aqui, primeiro fundamento que você precisa saber para garantir 100% de botânica é saber identificar as principais características dos grupos. Então, olha só, se eu consigo olhar para uma planta e, com base nas suas principais características, eu consigo identificar a que grupo de plantas isso daí pertence, fica muito fácil de eu conseguir responder questões que peçam sobre classificação, que é uma das coisas que o Enem mais ama. Eu vou te dar aqui um simples exemplo. Então veja só, quando você está passando na rua e você está vendo uma pessoa com um fardamento específico, facilmente você consegue identificar pela característica do fardamento a que grupo aquela pessoa pertence ou a qual empresa ela pertence, ou até mesmo qual o estilo daquela pessoa com relação a dress code, né? Então, beleza, eu consigo bater o olho e identificar. A mesma coisa a gente consegue fazer com as plantas, bebê. É a mesma coisa. Você olha para uma planta e diz assim, pô, essa planta aqui, ela tem flores. Eu estou vendo flores nessa planta. Olha só, se tem flores, eu consigo, pela característica desse grupo, dizer que ela pertence ao grupo das angiospermas, tá? Aí a gente vai, por exemplo, para uma outra característica, percebe lá, ah, professor, eu estou vendo que essa planta ela tem nas suas folhas uma nervura que é paralela. Os nervos da planta eles vão subindo assim, essas nervuras, né, que representam ali o sistema de condução daquela planta. Se elas são paralelas, eu estou relacionado com o quê? Estou relacionado com um grupo específico das angiospermas que tem nervuras paralelas como uma característica principal do grupo, que é o grupo das monocotiledôneas, por exemplo. Quando a gente pega lá, por exemplo, uma pteridófita, a samambaia de vovó. Quando você chega lá na casa de vovó e vê a samambaia dela, você já olha aquele padrão de folhas, você já olha o verso da folha e vê vários pontinhos, que é uma característica, né, das pteridófitas. Fala para vovó, isso aqui é uma pteridófita. Aí a vovó fala, sai daqui, menino, que diabo de pteridófita? Isso é a minha planta, que eu amo que só. Então é exatamente isso. Identificar as principais características dos grupos. E como é que eu faço esse exercício? Eu acabei de te dizer. Vai olhando planta para onde você vai vendo e vai classificando. Com base nisso daí você consegue fazer, tá? São duas coisas que depois que eu aprendi na universidade, nunca mais eu parei de fazer na minha vida. É de olhar para as plantas e ver as características e classificar a que grupo elas pertencem. 95% sempre é um angiosperma, porque geralmente essas plantas ornamentais, a grande maioria delas está relacionada com a parte de ter flores ou frutos, né? E eu também faço isso com artrópodes no geral. Basicamente, principalmente insetos, que é o que mais aparece em casa. Mas às vezes aparece um aracnídeo, às vezes aparece, né, um crustáceo no meio da praia, assim, e você começa a classificar. Então é muito comum eu olhar para os artrópodes, olhar para os insetos e ver, ah, isso aqui tem uma asa de um tipo tal. Ah, isso aqui tem pernas em tal quantidade. Então isso aqui pertence a tal grupo. E aí você começa a aplicar essas características na sua vida e aí você começa a garantir mais questões disso. Por quê? Porque o Enem nada mais é do que uma aplicação do que você vê na vida, tá? Então o Enem é você olhar a biologia que está à sua volta. É basicamente isso. Então identificar as principais características dos grupos é um primeiro passo que você precisa saber para conseguir garantir as questões de botânica. Segundo passo é referenciar as novidades evolutivas. E o que é referenciar, professor? Olha só, referenciar está diretamente relacionado com você ter um leque realmente de informações que você possa elencar e escolher qual delas faz mais sentido naquela realidade. Então imagine que você está abrindo ali uma pasta do seu computador e você tem várias referências ali. Então você tem várias coisas guardadas naquela pasta, de acordo com a sua referência, você vai abrir uma pasta específica
para realizar aquele programa ou aquilo que você deseja fazer. Então, as novidades evolutivas têm que estar mapeadas no teu cérebro para que você possa referenciar elas. Poxa, eu vou abrir aqui uma pasta no meu cérebro. Pum, abri uma pasta. Uma pasta de quê? Novidades evolutivas das plantas. Ah, qual é a novidade evolutiva que eu tenho aqui nessa pasta? Eu tenho a novidade evolutiva aqui dos vasos condutores. Nessa outra pasta eu tenho a novidade das flores, a novidade das sementes. E aí, de acordo com a sua referência, você vai pegar essa matriz e ver o que é que faz sentido dentro daquela questão que você está resolvendo. Então, se eu estou fazendo uma questão ali sobre angiospermas, eu vou usar aqui a referência das flores. Se eu estou fazendo uma questão sobre surgimento das sementes, provavelmente eu vou usar uma pasta ali de sementes que vai estar relacionada com a parte de gimnospermas. Ah, se eu estou falando sobre o surgimento dos vasos condutores, eu já clico lá na minha referência e já vai abrir toda a história, entende? É basicamente isso. Então, você ter um leque de referências está diretamente relacionado com o seu repertório, tanto de conteúdo quanto de questões, tá? Então, referenciar as novidades evolutivas, saber quais são as principais novidades evolutivas das plantas, vai te ajudar a garantir essas questões. Por quê? Muitas das questões que caem no Enem ou da forma como o Enem cobra botânica de você é te perguntar ou sobre as características dessas novidades evolutivas ou te descrever uma característica e te perguntar qual é aquela novidade evolutiva. Como, por exemplo, o que mais é abordado no Enem? Qual a característica que deu a independência reprodutiva da água para as plantas? Tubo polínico, tubo polínico, tubo polínico. Então, é uma referência cruzada que você tem que ter. O tubo polínico foi a grande novidade evolutiva que tirou a necessidade de água para o encontro lá das células reprodutivas. Ponto. Certo? Então, isso é uma referência que eu carrego. Tranquilo? Então, referenciar as novidades evolutivas seria um ponto muito importante. Então, veja, eu já estou estruturando aqui a etapa do conhecimento que a questão pode abordar. Uma questão de identificação simples, que é uma questão de nível fácil, de memorização simples, ou uma questão de referenciação, onde eu já preciso trazer uma explicação ou uma consequência ali relacionada com aquela referência. Terceiro ponto para você garantir aí 100% das suas questões de botânica, referenciar o ciclo reprodutivo. E mais uma vez, referenciar é ter uma pastinha onde você clica e abre todo o leque de informações relacionadas com aquela informação. Tá? Então, referenciar os ciclos reprodutivos dos principais grupos de plantas. Então, você saber como é que acontece a reprodução das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Principalmente a reprodução das angiospermas, porque são as que são mais cobradas dentro do Enem. Porque são evolutivamente ali as que dominam o ambiente terrestre hoje. Então, é muito importante você ter essa informação, tá? Referências sobre os ciclos reprodutivos. Saber quais as diferenças entre cada um deles, saber analisar os passos do ciclo, isso é muito importante e vai te ajudar a garantir questões de botânica. E o último passo, que é o mais importante, porque a gente precisa saber como aplicar esses conteúdos, faz parte da nossa cascata pedagógica, é aplicar as características ao que, gente? Ao contexto evolutivo e ao contexto ambiental. Então, quando eu aplico características ao conceito evolutivo e ao contexto ambiental, eu estou fazendo mais uma vez o que já conversamos outras vezes aqui dentro do canal, aquela conectividade entre os conteúdos biológicos, ou seja, uma planta ela está inserida num ecossistema, uma planta ela está inserida em um meio ambiente específico, em um habitat específico. Então, a gente ter noção dessas características, dessas novidades evolutivas, desse ciclo reprodutivo, faz com que a gente consiga pegar todas essas referências e identificações e aplicar no contexto que aquela planta vive, para entender como ela se desenvolve na cadeia alimentar, qual a participação dela no ecossistema, como ela pode sofrer algum problema relacionado com suas características, com suas novidades evolutivas, ou com seu próprio processo reprodutivo. Tranquilo? Então, saber aplicar essas realidades a contextos é muito importante e é fundamental para você garantir 100% das questões de botânica. E aqui eu consegui destrinchar para você uma coisa que eu quero te entregar. Olha só, eu quero te entregar aqui. Eu vou dar isso aí para você, que é algo que a gente usa aqui internamente na M. Essa descrição que eu fiz com você é a descrição do nosso famoso, querido e amado método IRA. O que é esse método IRA, professor?
é o método conhecido como identificação, referências e aplicação. Então, são os 3 passos para você resolver qualquer questão. Primeiro passo para resolver uma questão é identificar o conteúdo daquela questão, fazer aquela etapa de identificar. Segundo passo para resolver a questão, trazer as referências que você tem associadas àquela identificação de conteúdo que você fez. Então, professor, essa questão está falando sobre angiospermas. Quais as referências eu posso usar sobre angiospermas? Aí eu clico na pastinha de características das angiospermas, deixo ela aberta. Clico na pastinha de referências sobre novidades evolutivas das angiospermas. Vou lá e clico na minha terceira pastinha de aplicações das angiospermas no contexto ambiental e evolutivo. Então, pronto. Eu identifiquei o conteúdo da questão, que é de angiospermas. Eu trouxe as referências que eu posso correlacionar com as angiospermas. E agora eu vou ler só o comando da questão para eu saber o que é que ele quer desse leque todinho que eu utilizo para resolver a questão. Aí você vai para a terceira e última etapa, que é a aplicação. Então é assim que se resolve uma questão. Eu identifico, eu trago as referências e aí eu aplico na questão. Não tem erro. É 100% de botânica fazendo isso aqui, esse passo a passo, tá? Porque isso daqui, gente, está diretamente relacionado com o quê? Está diretamente relacionado com a nossa cascata de aprendizagem. Olha só, eu quero já trazer isso aqui para você. A nossa cascata de aprendizagem, ela está relacionada com essa pirâmide, que ela está diretamente relacionada com a taxonomia de Bloom, que é o processo pedagógico da aprendizagem. Primeiro estágio e segundo estágio da aprendizagem é memorizar e compreender. Quando eu passo desse estágio inicial, eu vou para a aplicação. E quando eu consigo aplicar aquilo que eu memorizei e compreendi, eu sou capaz agora de ter algumas tarefas mais complexas, que é analisar e avaliar ou criar. No Enem, em termos de questões, a maioria das questões ela vai ir até o nível de analisar e avaliar, que são as questões de alto nível, as questões mais difíceis da prova. Elas vão nesse nível de análise ou avaliação. A parte de criação, né, da cascata pedagógica que você tem ao longo da preparação para o Enem, ela fica a cargo de quem? Ela fica a cargo principalmente do famoso tempo de redação. Porque é ali onde você vai criar algo, né, defender algo e propor algo. Então seria o estágio mais alto que a gente tem do nível de aprendizagem. Então, quando a gente vai para as questões mais fáceis e difíceis, que a gente tem dentro do contexto do Enem, a gente vai visualizar que memorizar e compreender são questões mais fáceis, porque são níveis de aprendizagem mais fáceis. Aplicar já está no segundo nível, né, de dificuldade maior, as questões médias, e as questões mais difíceis vão estar relacionadas a avaliar e analisar. Então, nesse contexto, a gente consegue entender que dominar bem o método IRA, de identificação, referenciação e aplicação, vai te colocar na trilha correta de como resolver questões da melhor forma e de como gabaritar assuntos como a parte de botânica, conhecendo essas partes de identificação, referências e aplicação. Te entreguei o ouro da biologia e o ouro da plataforma da mentoria. Se você quer ver como isso aqui é verdade, eu quero que você clique aqui embaixo no link e resgate 15 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Você vai ver que a gente só resolve questões assim, você vai ver que a gente só constrói as aulas com base nesse modus operandi de aprendizagem, e aqui você tem exatamente a trilha correta para seguir um processo de aprendizagem baseado na neurociência, porque é assim que teu cérebro aprende. Tranquilo? Então agora você tem ferramentas suficientes não só para garantir o que é preciso aí para acertar 100% de botânica, mas do Enem inteiro. Então, gabaritar biologia vai ser sim uma realidade para você se você continuar aqui comigo. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!